gente sabe que o inventário e a herança são elementos essenciais no contexto da sucessão patrimonial. Mas você sabe quais as diferenças entre os dois e quais são as implicações legais de cada um? Conhecer esses conceitos é fundamental para garantir a regularidade e a segurança jurídica da transmissão dos bens deixados. Compreender esses procedimentos pode ser um grande alívio nesse período que já é por si só muito delicado e repleto de emoções. Para nos explicar melhor o assunto, a gente conversa com o advogado especialista em direito sucessório, André Navarro. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Tudo bem, Abby? Já fiquei sabendo que a gente, antes de começar a pauta, já tem perguntas. Tem várias. Já tem perguntas, doutor. Galera, que capricha, viu, doutor? Eu vou falar pra você Isso é bom, isso é bom. Que é ótimo. Doutor, primeiro, vamos dizer o que é cada um? O que é o inventário e o que é herança? Ok. O inventário é um procedimento obrigatório que quando a gente, do passamento de um ente querido, assim, o Estado, ele coloca para a gente que se inventaria, se faça o levantamento dos bens deixados em vida e a consequente distribuição para os herdeiros, enfim, né? A herança é o que fica dentro do inventário, aquilo que foi deixado. E vale salientar que ela pode ser positiva ou até negativa, né? Negativa seria, por exemplo, o caso de ter contas que Contas, precisam dívidas, ser... exatamente. Interessante. Doutor, antes a gente tinha muito essa coisa, se tem dívidas, por exemplo, ela não vai mais existir. Isso é verdade ou não? Bom, vamos lá. A lei preconiza que a dívida que ficou de um ente querido, de um pai, assim, ela só te alcança no valor da tua herança. Então, se você recebeu 100 e a dívida é 100, ela vai meio que quita aquilo ali, tá elas por elas. Se a dívida for maior, o que exceder não vai sobrecair, né, sobre os herdeiros. Qual é a diferença de herdeiro para meieiro, doutor? Excelente, excelente. O meieiro é aquela condição, eu vou te dar um exemplo, acho que fica mais fácil para os ouvintes entenderem, aquela condição, eu vou dar exemplificativamente, né? Tem o seu José casado com a dona Maria, o seu José vem a falecer, a dona Maria, dependendo do regime de bens, ela é meieira, ela tem 50%, porque quando se fala em regime de comunhão parcial, universal, é bom frisar que comunhão é 100% de todo mundo, não é 50% de um ou 50%. Quando do falecimento de um deles, daí a gente didaticamente coloca 50%, uma parte fica para o cônjuge sobrevivente e os outros 50% distribuído entre os herdeiros, que pode ser filhos, netos, a depender da ordem ali. Perfeito. Vamos à primeira pergunta? Bora lá. Coloca pra gente. Da Divane Gomes. Boa tarde, sou solteira, não tenho filhos. Será possível deixar minha propriedade para um sobrinho que sempre, desde que nasceu, mora comigo? Até hoje é quem cuida de tudo para mim. E aí, doutor? Ô, Divane, obrigado. Ok. Assim, é bom colocar, salientar que a gente sempre tem que olhar os documentos, analisar quem realmente, porque às vezes a gente tem a ideia que não tem mais ninguém no rol de herdeiro e às vezes tem, né? O sobrinho, pela lei, ele é classificado como um herdeiro colateral. Não obrigatoriamente, porque assim, pela ordem da lei, tem os cônjuges, os ascendentes, os filhos, tem uma ordem, a lei estipula essa ordem. Os sobrinhos, eles são herdeiros colaterais, ela pode eventualmente deixar em vida por testamento, ou quando vier a falecer, ele vai atrás, sabendo que não tem nem mais um parente, porque os bens não podem ficar vagando, ele tem que ter um proprietário, né? Existem situações que não tem ninguém, vai para o Estado, enfim, mas ela pode fazer assim, deixar para o sobrinho dela assim. Você falou uma coisa muito interessante, né, doutor? Que ela pode passar isso em vida. Sim. Mas herança a gente não divide em vida, né? Perfeito. Porque acontece muito isso às vezes, né? O marido ou a mulher casa com uma outra pessoa e os filhos falam, estão gastando o meu dinheiro da herança. Sim. E não é assim, né? Primeiro a gente pode desmistificar aqui, não existe herança de pessoa viva. Não existe herança de pessoa viva. A herança, né, a gente vai, quem for herdar é só após o passamento daquele ente querido, tá? Não existe, né? Porque senão, imagina assim, haveria a indústria até da morte, né? Isso eu tenho direito. Então, os filhos só têm direito depois que os pais falecerem. E é possível contestar um testamento, doutor? Sim. Excelente pergunta, viu, Abby? Porque a gente tem a ideia, no Brasil, e a gente no geral, que testamento é aquela coisa hollywoodiana, que abriu o testamento, eu abro, agora aquilo não dá para se impugnar mais, e não é bem assim. O que é o testamento? É um documento que você deixa em vida, destinando os bens
Mas também não é de qualquer jeito. Se eu tenho filhos, no meu caso, eu tenho 3 filhos, eu não posso, 50% do que eu tenho eu posso deixar para quem eu quiser. Mas 50% dos meus bens, obrigatoriamente, eu tenho que deixar para os meus filhos. Tá? Então, assim, o testamento pode ser assim, que se algum filho se sentir preterido, né, que a gente costuma falar, sempre que há um preferido, há um preterido. Então, se eu dou preferência para um em detrimento de outro, isso pode ser sim impugnado, contestado, tá? Judicialmente. Nossa, o doutor já puxa um assunto, já vem outra pergunta. Eu vou te fazer outra pergunta que eu estou com dúvida aqui também. Por exemplo, 2 filhos, 3 filhos. Sim. Passou a escola, passou a faculdade, pagamos faculdade para todo mundo e tudo mais. Sim. Só que um filho eu dou um carro, dou um apartamento, os outros 2 eu não faço. Quando eu morrer como pai, esse valor eu posso descontar da minha herança, por exemplo? Vamos lá. Quando do teu passamento, por óbvio, daqui 105 anos, Mas né? no mínimo. Do teu passamento, se você, no caso de 3 filhos, a gente chama de adiantamento de legítima. Se os outros 2 que não receberam contestarem, a gente pode fazer o que chama de colação, trazer esses bens, vamos fazer a continha de novo. Inclusive é interessante saber porque se nasce, reconhece um filho de outro relacionamento, ele também vai ter esse direito de contestar e trazer esses bens. Agora, se ninguém contestar, vai ficar elas por elas, tá? Você pode falar, foi um presente que foi dado e ok. Depende muito do arranjo familiar, né? É bom a gente saber, então, eu acho que esse assunto é extremamente importante no sentido de esclarecer, porque até a gente fomenta a pacificação entre as famílias, né? Tudo que é planejado, a gente não tem muito hábito ainda, o brasileiro, de se planejar, mas tudo que é planejado, organizado, né? E eu gosto muito também de citar a Bíblia, que é de nossas referências, que tem um provérbio que diz o seguinte, que o filho, o homem sábio, o homem bom, ele deixa herança para os filhos dos filhos. Então, perfeito, muito bom. É um planejamento. Vamos para a próxima pergunta. Da Maria de Lourdes, boa tarde, somos 7 irmãos. Minha mãe morreu há 7 anos, mas eu e meu irmão, solteiros, continuamos na casa. Queria saber se os outros irmãos podem nos tirar a casa. Interessante. Obrigado pela pergunta. Assim, primeiro que, mais uma vez, Maria, né? Ela procurar um advogado de família, da família, de conhecido, de confiança, para esclarecer alguns pontos. Em tese, só morreu a mãe dela? Só a mãe. Existe o pai ainda vivo? Se existe o pai tem o direito de ficar na casa. Assim, existe casos, eu vou pegar aqui um exemplo também, não sei se enquadra perfeitamente o da Maria, mas em casos que os pais faleceram, a casa é dos filhos, em tese, tá? Tudo muito em tese, que é caso a caso. Eles têm o direito, sim, de reivindicar, de repente, judicialmente pedir para vender a casa, depende do arranjo, tudo dá para se... Eu preconizo que evitem, eu tenho amigos, juízes, parentes da minha família, respeito demais, né, essa profissão linda, mas evitem o judiciário ao máximo, porque assim, é desgastante, as brigas, né? Então, se a gente conseguir conversarmos antes, tudo chega ao bom termo, né? E aí, Perfeito. doutor, é possível, por exemplo, neste caso, se são 7 irmãos, Sim. 2 moram na casa, Sim. é possível os 5 irmãos, de repente, doarem a parte dele para os 2 que estão ali e aquilo ficar dos 2, por exemplo? Possível, plenamente possível. Normalmente acontece, não adianta a gente pegar um papel, tem muita gente que acha, vou no cartório, vou fazer esse documento de doação, não é assim. Se faleceu, tem que se proceder no inventário, que é o processo, onde vai, né? E no inventário, o aconselhável é que essas pessoas que querem doar, renunciem à parte deles. Então, o instituto técnico é a renúncia. Faça uma renúncia daqueles bens. Em prol dos 2 que ficaram, né? É perfeitamente possível. Boa. Vamos para a próxima pergunta. Da Ana Dias, boa tarde. Gostaria de saber se o filho único também tem que fazer inventário. Boa pergunta. Excelente pergunta. Falecendo os pais, um dos pais tem que fazer o inventário, porque assim, a passagem, ao falecimento, automaticamente a propriedade transfere-se aos herdeiros. Porém, tem que administrativamente regularizar isso. Então, tem que se fazer o inventário,
Porque, por exemplo, deixou um carro, daí o Detran vai achar um problema. O carro estava no nome do meu pai, você não consegue vender o imóvel, não consegue financiar o imóvel, tem que se fazer o inventário. Até mesmo com problema de banco, talvez, né? Sim, muito. Entrar em banco, licença e tudo mais, precisa do isso. inventário para isso. Você precisa do ofício, ou o inventário ele pode ser, a gente não sei se está dentro das perguntas, realizado extrajudicialmente no cartório ou judicialmente, no fórum com o juiz. E lá eles vão expedir um documento, um ofício, para que você possa ir ao banco, falar, retirar, levantar, fazer os levantamentos necessários dos valores que ali foram deixados. Geralmente o inventariante é que fica com essa missão, né, doutor? Excelente. O inventariante é a pessoa responsável, diante dos outros herdeiros, de organizar a documentação, fazer o levantamento dos valores e prestar contas, né? Boa. Mais perguntinhas? Ué. Gilberto, boa tarde. Somos em 7 herdeiros, queremos vender os imóveis. Só que um herdeiro não assina. O que isso fazer? é comum, doutor, não é, acho que doutor? é isso que eu ia falar, acho que é muito comum, né? É comum isso, né? Comum. Então, assim, não dá pra gente ser extremista, dá ou não dá, é o caso a caso. Em tese dá, porque assim, a gente pode pedir para o juiz, daí tem que ser judicialmente, não dá para ser no cartório, para fazer uma venda compulsória, uma venda obrigada. Se a pessoa, por exemplo, o 6º filho não quer vender aquele imóvel, então os outros entram com ação judicial pedindo para que haja a venda do imóvel, o juiz vai conceder um alvará, e se ele ainda não quiser, pode ser aquele dinheiro, aquele valor ser depositado na conta dele, ele vai discutir o valor da venda, o que não pode... O nosso direito, que vem do latim diretum, que é a direção, o mais reto, né, diretum, ele preconiza porque a solução seja mais simples, né, e não complicada. Parece que é complicado, porque são muitas pessoas, mas dá para se resolver assim, pedir um alvará judicial, alguma coisa. Não é simples, não é fácil, né, porque vai ter advogados brigando, discutindo, mas dá para se resolver sim. Mas nesse caso dela é porque a maioria quer vender. Tem uma questão da maioria ou não? Não, não necessariamente. Tá. Não necessariamente. O juiz vai ponderar. Qual que é a situação? Está valendo? Porque está prejudicando, imagina, prejudicando 6, em detrimento de 6, um está sendo beneficiado. É muito caso a caso, né, o contexto dele. Perfeito. Mas lembrando que a divisão vai para ele também, Sim, né? ele tem um vai quinhão cair na dele. mão. Sim. Exatamente. Boa. Mais perguntinhas? Ana Maria, a casa está no nome do meu pai, que já faleceu. Minha mãe já faleceu também. Somos 12 filhos. O que precisa fazer para vender? Boa. Excelente. É uma consequência natural de tudo aquilo que a gente está falando, né? Tem que se proceder ao inventário, porque no inventário ele é um procedimento que, por exemplo, tem um imóvel. São 12, então 12 avos vão ser divididos em 12 partes, cada parte a gente chama de quinhão, cada herdeiro vai ter aquele quinhão necessário, daí sim, se eles vão ficar em condomínio, se vão vender o imóvel, mas tem que se passar, porque ela bem colocou, que está no nome do meu pai. Não está mais no nome do pai, porque o pai, me parece que não está mais aqui. Então, o imóvel é dos filhos sim, mas tem que se regularizar e só através do inventário. Doutor, o que a gente precisa fazer, como um pai de família, uma mãe de família, enfim, uma família precisa fazer para não ter um problema para os seus familiares pós-morte, por exemplo? Então, existem algumas ferramentas para você se planejar isso, né? Você pode fazer uma doação. Eu vou pegar o meu exemplo, eu tenho 3 filhos, eu posso doar um imóvel para cada filho. Já dou em vida, eu vou pagar os impostos necessários, né, que inclusive a alíquota, a base, do ITCMD, que é o imposto que incide sobre o inventário, é a mesma da doação. ITCMD, imposto, doação e causa mortes. Então serve tanto para o inventário quanto para a doação. Então, no estado de São Paulo, 4% do valor do imóvel, enfim. Então, assim, é possível que você faça isso em vida, ou então tem pais que ficam preocupados, nossa, mas eu vou doar tudo para os meus filhos, vou ficar sem nada. Você pode fazer a doação e a lei permite que você doe o imóvel, que a gente chama de nua propriedade, e usufrua dele. Dos aluguéis, por exemplo, você tem o direito de usufruir, que é o famoso usufruto do bem imóvel. O senhor falou isso e teve um caso, né, que aconteceu isso, né? Ele doou tudo para as filhas em vida e agora ele está precisando de ajuda e não tem nada, tipo, ele está desamparado. Isso acontece também, doutor? Acontece muito e dá para ser revertido. Ele vai ter que mostrar, porque além de honrar pai e mãe, os filhos, a gente deve a satisfação juridicamente, né? Esse dever de alimentos. É muito comum acontecer. Dá para reverter. Mas se organizado em vida, é melhor, né? Perfeito.
Nossa, que tristeza isso, né? Esse Pois tipo de é. situação Pois é. é muito triste. Mais uma perguntinha. Sim, sim, claro. Joseni, boa tarde. Quais taxas precisam ser pagas no inventário? Imposto de transmissão, taxa de registro no cartório? Existe um valor padrão nessas taxas? Boa, Obrigado, tem bastante. Joseni. Vamos lá, ok. Vamos lá, vou dividir assim em impostos, taxas, vamos pensar que é o gênero, né? Impostos e emolumentos. Emolumentos é aquilo que você paga para o cartório, são as taxas do cartório, para fazer uma escritura, para colocar tudo aquele documentado. O imposto no inventário é o ITCMD, é o único imposto, por assim dizer, que tem, tá? Que é o de 4% que eu coloquei. E os emolumentos são aquelas taxas do cartório. Então, assim, os cartórios, via de regra por estado, eles têm o mesmo valor, eles são tabelados. Quando é feito no judiciário, existem as custas judiciais, porém você pode se beneficiar da gratuidade da justiça, se for o caso, se comprovar que você não tem uma renda suficiente para ficar com o processo. E tem algumas taxas também, por exemplo, se são 4 filhos, cada filho tem que pagar uma taxa. Isso também não tem, doutor? Ou Na é verdade, imposto? normalmente, como a gente chama de monte-mora, a herança é um bolo só, então normalmente se faz toda a documentação e faz o rateio de cada parte, proporcional ao quinhão de cada um. Entendi. Tem famílias que um filho foi mais abastado, ele fala, não, pode deixar que eu pago todo, né? Tem algumas famílias que há necessidade do rateio, enfim. Lembra, sempre o arranjo, a pessoa está sempre à frente das coisas, do material, né? Isso é mais importante. Perfeito. Se resolveu como pessoa, o material se resolve. Exatamente. Doutor, chegaram muitas perguntas, tanto que nós não conseguimos fazer quase nenhuma. Exatamente. Isso é ótimo. Assim que é bom. expressa. A gente gosta é assim. Isso é maravilhoso. O senhor voltaria para respondê-las? Com o maior prazer, com o maior prazer. Então, ó, você de casa pode continuar mandando, a gente vai separar todas elas aqui para o doutor voltar a responder, mas já aproveita para seguir o doutor também no Instagram, @andrenavarro.as, e o telefone é 12 ou 11, doutor? 12 97 814 0179. De onde você é, doutor? A gente está em São José dos Campos. Olha, pertinho. Pertinho do ladinho. Pertinho. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo, Obrigado, viu? viu?